Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E humanizar os muito ricos talvez não seja uma boa decisão. Bom, então antes da gente começar a falar da vida de pessoas super ricas, com uma vida completamente mundana, eu gostaria de lembrar você de não esquecer de dar seu like, se inscrever aqui no canal, que ajuda o canal a ter mais relevância aqui dentro da plataforma. E hoje eu quero falar com vocês sobre Uma Rua no Brooklyn, da Janet Jackson, publicado aqui no Brasil pela editora Paralela, que nada mais é do que um livro mundano, cotidiano, um pouco simplório, em que a gente vai acompanhar, na verdade, a vida, o estilo de vida, mas principalmente as confusões dentro de um núcleo familiar específico, que são os Stocktons, e como que muitas vezes as pessoas não têm a menor noção do quão rica elas são ou do quanto de coisa errada elas fazem. O protagonismo ele é dividido entre os 3 filhos da família Stockton e a esposa de um desses filhos, que são jovens, são extremamente ricos e cada um deles meio que seguiu um caminho diferente do que fazer com o dinheiro da família. A gente tem a filha mais velha, a Darley, que ela não é mais... não recebe mais a mesada dos pais, ela abriu mão do dinheiro da família porque ela não queria fazer com que o seu marido assinasse um acordo pré-nupcial, porque esse marido era tinha pretensão de se tornar um grande executivo da área aérea dos Estados Unidos. Então ela tinha muita confiança de que esse marido ia manter o nível de vida dela e o dinheiro que pertence a ela mesmo por parte da herança e acabar passando para os filhos dela. Então ela garantiu que os filhos dela iam ter uma excelente vida após o falecimento dos avós e ela estava tranquila com a vida que o marido poderia fornecer para ela. Aí a gente tem a família que tem, na verdade, quase como se fosse 2 protagonistas. O Cord, que é o único filho homem da família Stockton, que ele seguiu os passos do pai e ele é o homem branco americano mais básico que você possa imaginar. E a sua esposa, Sasha, que é uma pessoa que veio de classe média, ou se casou com o Cord, antes de saber que ele era extremamente rico, e agora ela precisa lidar com ser uma pessoa comum, vivendo ali no meio das pessoas mais ricas de Nova York. E para finalizar, a terceira filha da família, que é a Georgiana, que é a caçulinha, ela tem 26 anos no período que se passa essa história. E é aquele estereótipo de jovem rico que não tem muita noção de quanto dinheiro a família dela acumula, mas acha que está fazendo um incrível papel de retribuição à sociedade porque ela decidiu trabalhar por uma ONG. Então ela não precisa realmente trabalhar de um emprego que a remunere financeiramente. Ela vive única e exclusivamente dos rendimentos aí das ações que a família tem. E o livro, ele é exatamente aquilo que ele se propõe. Ele vai mostrar como é o dia a dia de um recorte temporal específico da família Stockton, que faz parte do 1% mais rico de Nova York. Então a gente pode esperar basicamente todos aqueles clichês que a gente já está esperando. A gente tem uma família que tem uma mansão numa das ruas mais caras do Brooklyn, a rua Pineapple, e por conta disso, meio que tem uma briga familiar, porque o Cord com a Sasha acabam indo morar nessa casa, mas a Sasha não é permitida a ela fazer nenhuma alteração nessa casa, porque a sogra dela ainda tem as chaves e entra lá a hora que quer. A Darley, que apesar de ter aberto mão de toda a sua herança e fortuna, porque não queria que o marido assinasse um acordo pré-nupcial, ela sente muita inveja do irmão, que aquela casa foi dada para ele, não para ela, que já possui 2 filhos. Existe
uma desconexão do que a gente chama de vida normal. Eu acho que esse é o primeiro parâmetro, assim. Não espere discussões de pessoas, sei lá, se matando de trabalhar porque elas precisam pagar contas no fim do mês. É muito pelo contrário. A gente vai ver essa galera, sei lá, se encontrando por um café 2 da tarde, ou saindo pro tênis, participando de eventos beneficentes. Eles seguem aquela linha de pessoas ricas que acham que, porque participam de alguns eventos beneficentes, tem um certo nível de conhecimento da sociedade, né? Um pouco de respeito pelas minorias, né? São ricos um pouco conscientes, eles acham que eles estão fazendo um grande papel por conta disso. A história é não ter história. Né? Eu acho que é um livro muito curioso nesse sentido. Você vai acompanhar o dia a dia dessa galera, você vai ver as tretas familiares dessa galera, mas não existe uma história linear que parte do ponto A para o ponto B. Cada um dos integrantes da família tem seu próprio drama, e uma das coisas que eu achei mais estranho nesse livro é que claramente o tempo está passando, mas não é sinalizado pra gente como é essa passagem do tempo. Quantos meses passaram, se passou entre um evento e outro, passou uma semana, um mês, 3 meses. Muito pelo contrário, é muito fluido. Isso é bom no sentido da leitura, mas torna um pouco mais confuso a gente ligar os fatos. A Darley, que foi aquela que abriu mão porque confiava muito no marido, está precisando lidar com a situação de que ele foi demitido. E como ele é uma pessoa sino-americana, ela tá, não pela primeira vez, porque eles já são casados há alguns anos, mas ela tá tendo que lidar com o fato de que o preconceito afeta as pessoas. É uma incrível descoberta que ela faz. A Sasha, que é casada com o Cord, ela precisa lidar com o fato de ser uma pessoa de classe média que é inserida nesse contexto dos super ricos, e ela começa a ter pequenas rusgas com as cunhadas, porque as cunhadas a veem e a chamam como interesseira. Ela começa a ter que se preocupar com umas coisas extremamente banais para poder agradar a sogra, tipo arranjos de mesa, eventos, qual vai ser o jantar que faremos. Então ela precisa lidar com uma realidade que não é dela, ela segue trabalhando, ela tem o próprio escritório. Se eu não me engano, eu não entendi se é design gráfico, design, ilustradora, mas é nessa linha, né, de algo mais criativo. E a Georgiana acaba sendo a personagem um pouco mais interessante, porque como ela tem uma rotina de trabalho, ela tem uma rotina de conviver com pessoas diferentes dos super ricos que a família dela está tão acostumada a conviver. A Georgiana acaba se envolvendo com um homem mais velho do trabalho, posteriormente descobre que ele é casado, e ela precisa lidar com esse processo, com essa ambiguidade de ser uma jovem de 26 anos que está aí afim de um cara, eu na minha cabeça imaginei ali um quarentão, que tem já um relacionamento pregresso, faz parte do trabalho dela, então torna essa relação um pouco mais complicada. Mas todos esses assuntos que eu citei aqui no livro, ele segue uma premissa muito básica, que é: ele tateia, ele norteia a direção do livro. Então a discussão de classe, ela vai nortear a história da Sasha, a discussão sobre preconceito com pessoas racializadas acaba norteando um pouco a história da Darley, essa questão sobre o que é moral, ético, numa relação, inclusive numa relação em que há uma diferença de idade, que norteia a relação da Georgiana. Esses assuntos, eles norteiam essa conversa, mas o livro nunca se propõe a aprofundar essas questões. Inclusive, ele faz às vezes algumas comparações completamente esdrúxulas, do modo, por exemplo, como a Sasha é recepcionada pela família super rica, e o modo como a própria Sasha tratava um ex-namorado que convivia com a família dela, porque ele não tinha mais uma família, né? Ele era órfão e tal, e acabou sendo acolhido pela família dela. Então essas discussões, elas norteiam essas histórias, mas elas nunca se aprofundam. Ela tá sempre ali como um pano de fundo. É sempre 1, 2 parágrafos disso, mas vamos seguir, porque a vida precisa seguir, você tá acompanhando esses personagens. Eu não acho que necessariamente isso é um ponto negativo. Eu acho que isso é um ponto
meio de, se você não se apaixonar por esses personagens, se você não gostar desses personagens em nenhum grau, vai ser muito difícil para você chegar até o fim dessa história, porque é uma história sobre as situações específicas daqueles personagens. Ela não vai debater o fato de que eles são absurdamente ricos, não tem noção do quanto são absurdamente ricos e como o dinheiro deles faria diferença na vida de outras pessoas. Eles não têm essa noção. Já acho uma certa vantagem a gente não ter um discurso de meritocracia referente a essa fortuna, é muito mais uma questão bem prática do tipo, nosso bisavô fez tal coisa, comprou tais terrenos, é isso daqui começou a valorizar, aí nosso avô soube seguir, nosso pai conseguiu construir a fortuna por causa do que foi deixado para ele, então é uma coisa bem hereditária mesmo, não tem meritocracia nenhuma na fortuna deles. Então, só de não ter esse viés já é um pouco positivo, mas você tá ali para acompanhar os personagens especificamente. E é um livro bastante inconclusivo, né? A gente tem um encerramento dos principais arcos dos personagens, né? Então, a relação da Darley com a família, né? Como ela se sentiu um pouco excluída por ter se casado com uma pessoa que não era o padrão de jovem branco americano, essa situação é encerrada na história, a situação da Sasha com as cunhadas tem um fechamento da história, todo o arco da Georgiana tem um fechamento na história, mas você acaba meio que do tipo, é um recorte daquela família específica. Eu concordo com alguns reviews que eu cheguei a ler, do tipo, é um livro que parece que se baseia sempre na resposta de a família é tudo. Todas as suas respostas estão nas suas relações familiares. É lá que você vai encontrar todo o apoio, todo o amor necessário, o que não necessariamente é verdade. A gente tem muitos casos aí de famílias que são completamente disfuncionais. No caso dos Stocktons, eles não são disfuncionais, eles são apenas sem noção da realidade. Essa é a grande questão desse livro. Uma Rua no Brooklyn é muito divertido de ler. Eu ri, eu me importei, eu até achei interessante a construção de alguns personagens, me vi ali em algumas questões com outros. Então, é um livro extremamente satisfatório. Me parece um livro que viraria tranquilamente uma série do HBO, sabe? Uma coisa bem ali fechada, contida de uma temporada que é feita só para, sei lá, ganhar um Emmy e é isso. Então, foi muito satisfatória a leitura, mas não é uma leitura que eu vou falar para vocês que é marcante. Ela não vai marcar a sua vida. Ela é um recorte específico de pessoas ricas que tenta dar uma humanizada neles, mas se você tem um pouquinho de consciência de classe, na maior parte do tempo você só vai ficar olhando com cara de, pelo amor de Deus, isso nem é um problema, vocês têm dinheiro para resolver isso. Minha indicação acaba sendo que esse é um livro muito bom para sair de alguma ressaca, ou então para quem sabe, estou indo passar um final de semana na praia e quero uma leitura descontraída para eu poder ler enquanto estou viajando, ler enquanto estou na praia. Não espere grandes coisas desse livro, mas esteja disposto a acompanhar a linha de raciocínio desses personagens, a vida desses personagens, e até a julgar um pouquinho esses personagens. Uma Rua no Brooklyn foi publicada aqui no Brasil pela editora Paralela, está saindo pelo preço de R$ 69,90, tem 256 páginas e foi publicada em outubro de 2023. A tradução foi da Lígia Azevedo. Acho que vale citar que esse é o primeiro livro da Jenny Jackson, então às vezes a gente precisa também botar isso na conta, de é o primeiro livro da autora, né? Obviamente ninguém vai fazer do seu primeiro livro sua grande obra-prima, então acho que vale sempre essa sinalização. Mas é isso, acho que é um livro que pode funcionar se você ler no momento certo, com o espírito certo, com a boa vontade necessária para esse tipo de leitura. E por hoje é só, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau.